Biologia 1B, página 196. Agora estaremos falando, meus alunos, sobre a tradução, ou seja, a síntese de proteínas propriamente dita. Vimos que o DNA dava origem ao RNA, nós tínhamos 3 tipos de RNA, o RNA mensageiro foi formado, agora nós vamos ver a participação do RNA ribossômico, que vai estar lá no ribossoma, unido a outras proteínas, formando aquela estrutura denominada de ribossomo, e a ação do RNA transportador. Tá? Muito bem. Quando nós falamos da síntese proteica propriamente dita, nós temos que lembrar o seguinte. Nós temos no DNA e nós temos no RNA a participação de 4 bases nitrogenadas. E a pergunta sempre foi, como que 4 bases nitrogenadas vão dar origem a uma combinação de 20 aminoácidos? Os estudos bioquímicos foram nos levando a conhecer que existiam uma combinação a cada 3 bases nitrogenadas determinando um aminoácido. Então nós vamos chegar num número de 64 possíveis combinações e vamos ver que nós temos dentro desse grupo de combinações trincas que são chamadas de códons, que se repetem para a formação de diferentes trincas, dando origem à combinação de um mesmo aminoácido. Ok? Muito bem. É aqui que deixa claro para nós uma coisa que nós estamos batendo desde a primeira aula deste grupo, sobre códon e anticódon. Tá? Então, códon é a trinca de bases nitrogenadas encontradas no RNA mensageiro. Beleza? O anticódon vai ser a trinca de bases nitrogenadas que vão estar no RNA transportador, que vai se ligar ao aminoácido. É essa combinação da trinca do RNA mensageiro com a trinca do RNA transportador que vai me originar a sequência de aminoácidos, ok? Lá na página 197, vocês vão ver os 64 códigos genéticos formados por essas trincas de bases nitrogenadas. E cabe aqui salientar uma coisa bastante importante que eu quero que vocês observem. Eu vou ter lá a metionina formada pela trinca AUG, que está em vermelho na primeira coluna, que é o códon de iniciação, e eu vou ter os códons de parada, formados pela uracila adenina e adenina, uracila adenina e guanina, uracila guanina e adenina, o AA, o AG e o GA, que são códons de parada. Isso é importante, porque são esses códons de iniciação que determinam o início da formação da proteína e é o códon de parada ou terminação que diz aonde que vai parar, qual vai ser o tamanho dessa proteína. Tá? Muito bem. Então aqui nós vamos estar vendo a participação do RNA mensageiro, do RNA transportador, os aminoácidos, o ribossoma, todos eles agindo para a síntese de proteínas. Nós vamos ver aqui também a presença dos códons e anticódons. Tá? É importante que vocês deixem bem claro no caderno de vocês, nos estudos, nas anotações, aonde está o anticódon e aonde está o códon. A quem que se liga o aminoácido. Tá? Então, guardando o códon no RNA mensageiro, o anticódon no RNA transportador e o RNA transportador se ligando aos aminoácidos. Tá? Também é importante vocês terem as noções que eu tenho na sequência do DNA a formação do códon de iniciação e a formação do códon de terminação ou parada. Tá? Em resumo, tá? É muito importante lembrar que o processo de tradução
é quando eu tenho a síntese proteica. Transcrição é de DNA com a síntese de RNA. Tradução de RNA para proteína. Ok? Importante também lembrar que eu tenho no ribossomo ele formado por duas subunidades. A subunidade menor e a subunidade maior. E essas duas subunidades são importantes, porque é nelas que eu vou ter a ligação, né, do RNA transportador e o fator de liberação dos aminoácidos com a formação da ligação peptídica. Eu tenho a liberação do RNA, a ligação peptídica e a sequência de aminoácidos. Ligação peptídica é o que ocorre entre a porção ácida de um aminoácido com a porção básica de outro aminoácido. Tá? Cabe aqui também, senhoras e senhores, vocês darem uma atençãozinha como que está ali o desenho exemplificando na página 199 o processo da formação da ligação peptídica e a ligação aminoácido-aminoácido, tá? Etapas da tradução. Eu tenho a iniciação, o alongamento, a formação da ligação peptídica e o fator de terminação, tá? Na página 200, vale a pena vocês verem a tabelinha que está lá, onde que está falando o que é replicação, transcrição e tradução. Quais são os produtos, a molécula molde, o produtor, a enzima participante, o sentido de produção. Tá? Muito bem, meus queridos. É uma partezinha bastante curta, essa que nós falamos sobre a síntese de proteína, mas que convém vocês darem uma lida com muita atenção. Guardem a participação do RNA mensageiro, a participação do RNA transportador e a participação do RNA ribossômico. Lembrem que todos eles têm a sua origem no DNA. Então eu posso dizer que cada proteína do nosso corpo depende do DNA que nós temos. Não só na qualidade, mas também na quantidade. Tá? Também é interessante a gente ver aqui uma coisa que está ali na página 198, tá? Deem uma atenção para organismos geneticamente modificados. Tá? Exercícios complementares à aula de hoje. Tá? Na página 202, exercícios 2, 3, 4 e 6 e 8. Repetindo, na página 202, exercícios 2, 3, 4, 6 e 8. Na página 203, exercício 10. Na página 204, exercícios 15, 18, 19 e 20. Um beijo no coração de vocês, com muitas saudades, espero que logo, logo nos reencontremos. Estou começando a aprender com essas mídias aí, tá? Mas eu prefiro pessoalmente. Um beijo para todos vocês. Não esqueçam de levar o presente de Páscoa quando retornar às aulas, que eu quero um chocolate. Beijo!